Prezado aluno, seja muito bem-vindo para essa nossa aula de Física. Mais uma que eu aqui, Hugo Henrique, estarei trabalhando com vocês, sendo lá do município de Piraquara, venho aqui para estar trazendo informações para vocês. Antes de começar a aula, eu queria mandar um grande abraço para os meus alunos, que eles sempre estão pedindo ali, professor, manda aquele abraço para a gente. Então, seja dado para vocês e para todos os meus alunos agora aqui no estado do Paraná. Então, assim, vou passar uma informação para vocês antes de a gente começar a nossa aula e me acompanhem aqui na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui vem um detalhe muito fundamental para vocês que toda aula eu friso. Caso você não consiga ter acesso à plataforma, notifique a sua escola, que eles vão estar encaminhando vocês ali, seja por atividades impressas ou dando os ajustes para que você consiga ter acesso à plataforma, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula e aqui vamos entender um pouquinho o que é ondulatória. Eu já fiz uma breve abordagem na última aula, mas vamos começar a focar um pouquinho mais nesse contexto. Então, ali, ó, é a parte da física que estuda as ondas, ou seja, qualquer perturbação ou um pulso que se propaga em um meio. Então, assim, ó, a gente consegue estar trabalhando nessas estruturas dependendo do contexto que a gente vai estar viabilizando. Essas ondas, conseguimos definir elas em duas caracterizações. Ela pode ser definida como onda mecânica ou ela pode ser definida, então, como onda eletromagnética. Dentro desse contexto, vamos aqui fazer algumas averiguações e também conforme a sua vibração, definida como longitudinal ou também como transversal, ok? Analisando esse contexto que temos ali das ondas mecânicas, vamos lá dar uma olhadinha para ver como que a gente consegue estar trabalhando. Me acompanhe aqui na tela. São perturbações que transportam energia através de um meio material. Ela existe somente em meios materiais, não transportam matéria e sim energia. Essas perturbações acontecem na forma de pulsos, os quais são ondas de curta duração que se repetem em intervalos de tempos iguais, ou seja, em movimentos periódicos. Quando a gente vai estar trabalhando com essa ideia de movimento periódico, refere-se a período, período refere-se a tempo. Então você vai ter um tempo de mobilidade para que esse determinado fenômeno venha a ocorrer. Algumas ideias a gente consegue estar trabalhando, principalmente vinculado com energia. Imagina que você está no parque da sua cidade e de repente assim, tem uma arborização ao redor de uma parte central ali que tem um lago. Começa a ventar. Você vai perceber, por exemplo, que essa estruturação vai ter algumas breves oscilações na parte da superfície da água. O que acontece? Caiu uma folha. Você vai perceber que essa folha ela vai estar se deslocando para cima, para baixo, ela vai estar seguindo esse fluxo. Caso o vento seja constante e contínuo, você vai perceber que essa folha ela vai estar se deslocando. Entretanto, o que acontece ali? A caracterização que temos ali, você vai ter um meio externo que vai estar influenciando, que pode ser ou o vento, ou se for um rio que ele acaba fluindo, você vai ter a corredeira que vai fazer esse processo. Mas em um lago, se você tiver só essa estruturação, você vai perceber que ela vai ter o quê? Apenas a sinuosidade. Essa folha, ela pode ir um pouquinho para frente, mas ela vai um pouquinho para trás, ela pode ir para cima, mas ela também vai para baixo. Então o que você vai ter? A energia vai estar garantindo a movimentação dessa folha, não que vai estar garantindo o deslocamento da beirada desse lado do lago para a beirada do outro lado que você vai ter ali. E sim, essa sistematização tem por intermédio de energia. Você transporta energia e não objeto, carga, matéria. Então é só energia que a gente vai ter lá. Então eu trouxe algumas imagens para vocês até para estar reforçando esse contexto ali, ó. Dentro dessas ideias, a gente tem a ideia aqui de uma onda que está se quebrando, então ali na faixa de areia numa praia. Então você vai ter o quê? Esse sistema periódico que você vai ter sempre vai estar trazendo essas ondas aonde elas estarão quebrando ali nas proximidades. Tem uma justificativa para isso, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, porque a água se torna mais rasa, mas mais para frente a gente vê com mais detalhes esse componente, tá? Então isso é uma das estruturas que a gente consegue estar percebendo. A outra estrutura que a gente pode perceber é quando você tem ali um abalo sísmico.
certo? Nessa ideia de abalo sísmico, vamos pegar assim o mais comum que a gente vai ter e depois a gente dá uma olhadinha em outros bem rapidamente. Essa ideia que a gente vai ter ali, ó, o que você vai ter? Então você vai ter ali o hipocentro, que é onde está ocorrendo assim essa falha geológica e está fazendo isso aqui, ó, está raspando uma placa tectônica na outra, por exemplo. O que acontece? Esse é o ponto. Quando você avança para a superfície, a gente chama de epicentro, então, dessa eventual falha que venha a ter. Só que o que acontece? Essa onda ela vai se propagar ali, nesse caso, do meio material que a gente vai estar trabalhando. Mas o que é o meio material? É o solo, rocha que você vai ter nessa região. Então ele está avançando. Aqui na América do Sul, pelo menos no Brasil, a gente leva uma vantagem que a gente não tem falha geológica no meio da nossa nação. O que acontece é que a falha geológica ela se encontra no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que pega bem a região do Chile. E toda a ponta que a gente vai ter ali, oeste da América do Sul, acaba sofrendo influências de abalo sísmico por causa disso. O que a gente vai ter? Se acontecer um abalo muito forte no Chile, aqui no Paraná a gente vai sentir? Talvez um pouco, mas assim, não com potencial destrutivo. Por que ele não vai chegar com tanta intensidade aqui? Porque tem os Andes no meio do caminho e você tem que deslocar muita movimentação de rocha para que você consiga estar trazendo energia e chegue até aqui. Então perde energia no meio do caminho. Estamos ali a basicamente 1.000 quilômetros de distância, ali pegando principalmente Foz do Iguaçu como referência. Mas ainda assim você tem os Andes no meio do caminho e para você movimentar uma cordilheira de montanha tão grande quanto é os Andes, você vai precisar de muita energia, dissipa muita energia naquilo ali, o que pode estar gerando avalanche na região, então você tem esse tipo de situação também, tá? Trabalhando dentro desse contexto que temos ali, no nosso país acontece muito, que já aconteceu até em Minas Gerais, quando você pega lençol freático e você começa a retirar a água. O que acontece? Vai gerar um buraco, vamos dizer assim, e a terra, o solo vai se assentar. Aí esse é o tipo de abalo sísmico mais comum que temos no nosso país. Não por falha geológica, mas sim por retirada de bolsões de água que acabamos tendo ali em determinadas regiões, certo? Vamos avançar aqui novamente? Então, temos aqui, ó, mais uma ideia, até fiz questão de trazer esse GIF para vocês ali, ó, aonde você vai ter ali a movimentação, a perturbação que você vai ter, então é a pessoa que vai estar deslocando essa corda para garantir que as crianças e até o cachorro ali começa a estar brincando também de pular corda. Então, aí você vai ter o quê? É uma perturbação que você acaba tendo. A corda por si só, ela não vai se mexer naturalmente, mas quando você incita ela a fazer, aí ela vai ter movimentação, ok? Vamos à nossa próxima tela? E me acompanha aqui, ó. Temos então também, além das ondas mecânicas, temos as ondas eletromagnéticas. E olha o que ele diz ali, ó. São aquelas que resultam na liberação das fontes de energia elétrica e também magnética em conjunto. Como se movimentam velozmente, como a velocidade da luz, a energia liberada apresenta o aspecto da onda. Por esse motivo, recebe o nome de onda eletromagnética. Eu quis trazer esse GIF para vocês e percebo muito a situação que acaba tendo. Esse deslocamento acontece em simultâneo, tanto no eixo da horizontal quanto também da vertical. Por isso que tem a representação na vertical estando ali de vermelho e na horizontal estando de azul. Percebam que ela vai ter picos, tanto para um lado quanto para o outro. E essa movimentação é sistemática. A luz se propaga dessa maneira. Se a gente bloqueia um pouco dessa luminosidade, teremos então ali uma redução luminosa. Poxa, mas como que isso acontece? O óculos de sol traz bem esse conceito que a gente tem ali, ó, que eles usam uma estrutura chamada polarizador, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, tá? Imaginando a ideia de um óculos, então vamos imaginar aqui, ó, duas lentes de óculos. Aqui, o pessoal que trabalha ali para estar criando, por exemplo, o óculos, eles fazem essa projeção de bloqueio de luminosidade. Quando você tem ângulos ali que são favoráveis, por exemplo, assim, ambos estando a 0 grau, um em relação ao outro, o que você vai ter? Você permite o fluxo de uma parte do espectro aqui eletromagnético. Agora, quando elas se comportam uma em relação à outra, com um ângulo de 90 graus ou um ângulo ali que você vai ter de 270 graus, ela bloqueia a passagem. Como que acontece? Então, a luz ela está vindo nesse sentido, ó, está vindo assim na vertical e está vindo assim também na horizontal. Vamos dizer que eu estou colocando aqui um polarizador, ele vai fazer isso aqui, certo? Então, as ondas que estão vindo aqui na horizontal acabam sendo bloqueada, o que vem é só na vertical que passa.
por esse primeiro aparato ali. Agora eu coloco uma outra, percebam, eu vou estar trabalhando aqui ó, com um ângulo de 90 graus em relação a ele ali. Beleza, passou na vertical, então o que acontece? Na vertical que ela está vindo, ela chega aqui na minha mão, ela não vai passar, porque aqui só tem liberação de onda na horizontal. Então foi bloqueado inicialmente a onda horizontal, depois foi bloqueado a onda vertical, e não passa fluxo luminoso. É isso que a gente vai ter quando essa estrutura aqui aparece escura, certo? Então, isso é a utilização de um polarizador que é utilizado, por exemplo, para essas empresas oftalmológicas que fazem óculos. Então, você tem essa caracterização onde você tem esse conceito. Então, mas eu posso trabalhar então com a ideia da luz sendo uma onda eletromagnética? Perfeito, é exatamente esse o contexto que tem. Por isso que eu consigo bloquear ela, certo? Então, tem essa estruturação. Vamos avançar aqui. Para o nosso primeiro exercício, olha o que ele diz ali, ó. O funcionamento de televisores, rádios e celulares se dá por meio da transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário, que a gente chama de receptor. A propagação dessa informação ocorre sob a forma de ondas, e vamos lá. Letra A, eletromagnéticas, que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um magnético perpendiculares entre si. Letra B, sonoras, que transportam energia e entram em ressonância com os elétrons das antenas desses equipamentos. Letra C, depressão, que oscilam em MHz, que futuramente a gente dá uma olhada nesse componente ali, com amplitude proporcional à frequência do sinal. Letra D, gravitacionais, que são ondulações na curvatura espaço-tempo prevista pela teoria da relatividade. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado aluno, para a gente entender o conceito que a gente acaba trabalhando dentro dessa estruturação. Esse tipo de onda se propaga de maneira eletromagnética, então vamos ali às opções. Olha o que ele diz ali, ó, eletromagnéticas, que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um magnético perpendiculares entre si. O que quer dizer perpendiculares? Com um ângulo de 90 graus. Enquanto um se movimenta na vertical, o outro vai na horizontal, ou seja, perpendiculares entre si. Então temos ali que a nossa resposta correta é a letra A. Avançando então, olha o que temos ali na nossa próxima tela, um quiz. Ele pede para a gente marque M para as ondas do tipo mecânica e E para as ondas do tipo eletromagnética. Então vamos às nossas opções. Primeira delas, onda do mar. A segunda delas, ali, onda sonora. Depois, ondas de radiofrequência. A próxima, ondas nas cordas de um piano. A próxima, um Bluetooth. E a próxima, um raio-x. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, para a gente verificar a situação. Vamos lá, me acompanha na tela. Primeira delas ali, ó, as ondas do mar. Pessoal, ondas do mar é uma onda mecânica, certo? Então temos essa característica porque você você precisa do mar para se deslocar. Resumindo, é isso, né? Então vamos pegar ali, ó, as ondas sonoras. Galera, as ondas sonoras também é uma onda mecânica. Por quê? Você precisa do ar para que você consiga estar se deslocando. A terceira, ondas de radiofrequência. E aí temos então o aspecto das ondas eletromagnéticas, onde estaremos trabalhando bem nesse contexto ali. A próxima que temos ali, ó, as ondas na corda de um piano. Você precisa da corda do piano para se propagar. Ou seja, então é um meio material, é uma onda mecânica para a gente estar trabalhando. A próxima, o Bluetooth. Então aí você tem um aspecto de onda eletromagnética, onde você consegue estar transferindo dados e informações, certo? O próximo que a gente vai ter ali, raio-x. O raio-x, ele vai ter uma característica também definida como eletromagnética, certo? Então temos essa caracterização ali. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente ver ali, ó, as caracterizações que as ondas mecânicas elas podem aparecer. Um dos efeitos ali é uma onda unidimensional, aonde se propaga em uma única dimensão, certo? Esse contexto, eu quis trazer assim uma imagem mais aqui nacional, a Emília, ali personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ali pelo nosso saudoso Monteiro Lobato, criando então essas histórias ali. O que a gente vai ter? O conceito que você tem da corda, então a gente considera ela como sendo uma única dimensão. O fato dela estar pulando cordas, então a energia que ela está vinculando nas mãos dela com o contato com a corda, vai fazer com que ela comece a se oscilar, se movimentar, e aí então ela vai pegar, vai estar pulando ali, realizando uma atividade física no meio do caminho, certo? Então temos essa caracterização ali, se baseando aqui numa imagem do nosso contexto nacional, certo? Vamos avançar para a nossa próximo tipo de onda, que é uma onda bidimensional, onde ela se propaga em duas dimensões. Galera, quando eu vou estar trabalhando aqui com contexto de duas dimensões, vamos imaginar aqui, ó, pegando a parte da tela mesmo, aqui ó, eixo X, vamos dizer assim, eixo Y. Estou trabalhando com dois eixos de coordenada, ou seja, duas dimensões. Agora, vamos imaginar essa ideia trabalhando aqui no quadro, ou aqui é a própria tela do televisor mesmo. Vamos imaginar aqui que é um aquário sendo visto por cima. Temos ali uma determinada quantidade de água. Eu pego uma pedra e solto nesse aquário. O que você vai perceber? O deslocamento que você vai ter desse fluxo de água, ele vai fazer o quê? Ele vai oscilar dessa forma que você vai ter ali e vai se propagar em direção à superfície que você vai ter do aquário, certo? Nas suas extremidades ou nas suas laterais. Então vai ter essa oscilação. Imaginando aqui o televisor como eixo X e eixo Y, a propagação ocorre então em duas frentes de dois eixos distintos. Por isso é chamado então de bidimensional, ok? Vamos à nossa próxima tela. Temos aqui tridimensional, que se propaga então em várias direções. Agora imagina assim, se você está realizando a sua prova, vamos dizer assim, no seu colégio, o seu professor, por exemplo, ele der um recado para você na frente da sala, você vai ouvir o recado. Se ele estiver no fundo da sala, ele passar uma informação, você vai ouvir também. Não necessariamente você tem ali um sentido de propagação. Dependendo da situação, se você estiver numa escada, um colega seu estiver no piso superior ou no piso inferior, ele chamar pelo seu nome de maneira alta, você vai ouvir também. E isso acontece por quê? Não importa se o objeto que você vai estar levando em consideração está do seu lado, do lado direito, esquerdo, frente, trás, cima, baixo. A onda sonora ela vai estar se propagando. Então, assim, por isso ela trabalha com três dimensões, no sentido tridimensional. Então, a gente vai estar pegando esses dois eixos que eu falei para vocês ali, eu vou acrescentar um terceiro eixo, que seria o eixo Z. Mas como que a gente consegue ver isso? Pega a quina de um móvel ou na sala que você tiver, verifica bem no cantinho superior ou inferior. Você vai perceber que tem aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, a sala que você estuda ou a sala que você está nesse momento, o espaço, o ambiente que você estiver vendo a aula, é um ambiente tridimensional. Por isso que você pode ligar seu televisor, você pode ligar ali o seu aparelho celular, você pode verificar pelo seu computador e você vai ter que o som vai estar se propagando por aquele espaço. Então isso é uma característica que temos ali do conceito tridimensional, ok? Vamos aqui avançar a tela novamente? Então temos aqui mais um exercício e olha o que ele diz ali, ó. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Galera, muita atenção nesse não ali
que está com muita ênfase no enunciado, ok? Vamos ali então. Na letra A, na atmosfera. Letra B, na água. Letra C, no vácuo. Letra D, nos meios metálicos. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezado aluno, para a gente compreender o contexto. Lembra do exemplo que eu falei ali, quando um colega seu acaba te chamando assim de maneira alta? Quando ele está gritando o seu nome, por exemplo, e você acaba ouvindo, então você tem essa característica ali. Então, pela atmosfera você consegue ter propagação, certo? Nos meios líquidos é um meio material também que você acaba tendo esse tipo de informação que acaba se propagando. E aí você vai ter também nos meios materiais também, que é nos meios sólidos, que a gente acaba tendo esse tipo de propagação, aonde ele não vai se propagar,
é no vácuo, certo? Então temos essa estruturação para a gente estar trabalhando ali. Voltando nessa estrutura que eu falei do seu colega está te chamando, a gente vai ter uma coisa mais para frente, a gente vai compreender com uma intensidade sonora. Mas você consegue perceber que a tonalidade é mais elevada quando um amigo seu está gritando pelo seu nome ou sua mãe grita seu nome, que daí você vai ver que alguma situação está meio errada no meio do caminho, né? Então vamos avançar aqui mais um pouco. Então temos ali, ó, em relação à vibração das ondas, como que pode acontecer? Ela pode ser transversal ou ela pode ser longitudinal. Qual a diferença entre elas ali? Vamos pegar aqui o conceito de uma onda transversal, certo? Imagina assim, eu tenho uma corda, por exemplo, e vamos dizer que essa corda está amarrada na câmera, aí. E aí eu faço esse tipo de movimentação nessa corda, claro que ela estando bem esticada. Então eu vou representar desse jeito. Fiz essa movimentação vertical da corda, certo? O sentido de deslocamento desse pulso, ele vai ocorrer então na horizontal. Ele é transversal, por quê? Porque o sentido da fonte que está fazendo assim, essa vibração, ela está ocorrendo na vertical. Eu estou balançando meu braço de cima para baixo. Mas o sentido do deslocamento dessa onda ocorre na horizontal. Percebam que há um ângulo de 90 graus como referência. O movimento acontece assim, ó, na vertical e o deslocamento flui na horizontal. Então, isso é a caracterização que temos ali. Já uma onda longitudinal, o que vai acontecer? O sentido do movimento é o sentido da vibração. Vamos imaginar um exemplo, assim, uma mãe vai dar um banho no seu filhinho recém-nascido, 2 a 3 dias de vida. Ela coloca na banheira, tá com a água aquecida, a criança está com água ali até a altura da cintura, mais ou menos. Essa jovem mãe vai fazer o seguinte, ela coloca a mão desse jeito, assim, em formato de concha, coloca então na água e ela vai fazer a movimentação. Aonde chega na barriga da criança, sobe para lavar o peito, lavar o rosto, lavar a cabeça. Então, o sentido que você vai ter longitudinal vai fazer o quê? O sentido da movimentação vai gerar o deslocamento. No caso, eu peguei a água como referência, que é uma coisa que a gente consegue compreender de maneira bem ampla. As mesmas coisas para lavar também as costas da criança. Você vai ter exatamente esse mesmo contexto. A movimentação que você vai fazer agora, a fonte, ela vai estar atuando na horizontal, puxando a água ou direcionando para esse recém-nascido. E aí você vai conseguir dar o banho nessa criança, ok? Então temos esse conceito que a gente consegue estar trabalhando também. Avançando aqui para a nossa próxima tela, temos ali mais um quiz. E vamos ali, ó. Considere as seguintes proposições e marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeira delas. Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagarem e dessa forma não se propagam no vácuo. Segunda, ondas eletromagnéticas necessitam de um meio material para se propagarem. E a última, nas ondas transversais, o sentido do movimento é perpendicular ao sentido de propagação. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, para a gente fazer essa verificação aqui. Olha o que ele diz ali, ó. Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagarem, beleza? Até aqui essa afirmativa está correta. Vamos ali. E dessa forma não se propagam no vácuo. Ok, complementou a primeira etapa, então perfeito, é verdadeiro isso mesmo, está correto. Segundo ali, ó, ondas eletromagnéticas necessitam de um meio material para se propagar. Galera, não precisa não, isso é falso, ela consegue estar se propagando no vácuo, certo? Temos essa característica aí que a gente consegue estar trabalhando. A última que temos aqui, ó, nas ondas transversais, o sentido do movimento é perpendicular ao sentido de propagação. Galera, perfeito, é isso mesmo que a gente está trabalhando, ok? Vamos então aqui avançar para a nossa próxima tela e retomando o conceito que vimos ali. Então, demos uma ênfase, uma entrada nesse conceito dessa basicamente primeira aula sobre ondas, trabalhando um pouquinho sobre o que é uma onda mecânica, o que é uma onda eletromagnética, avaliando também as caracterizações da onda, sendo ela então longitudinal e também transversal, ok? Então, temos isso como base de referência para a aula de hoje. Um grande abraço para você, bons estudos, se cuide, cuide da sua família e nos vemos então na nossa próxima aula.